O que você deve fazer para suas orquídeas terem raízes como essas que está sendo mostrada, resultado de raízes fortíssimos saindo por todos os lados do vaso, e também fazer elas florescerem com cachos de flores fortíssimos igual a desse cataceto que está sendo mostrado. Olhem o tamanho dessa arte floral e a quantidade de botões de flores e o tamanho também desses botões de flores. Tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Tudo isso usando apenas esses dois ingredientes que você tem na cozinha da sua casa. Um é rico em vitamina B1 e o outro é rico em vitamina C. Essas duas vitaminas estimulam raízes e flores nas suas orquídeas e hoje você vai aprender de uma forma muito simples e fácil. Mas antes, eu gostaria de te fazer um convite. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, clique em inscrever-se e venha fazer parte você também. É de graça e você não paga absolutamente nada. Postamos vídeo todos os dias com dicas e explicações valiosas para o cultivo de orquídeas. E também no vídeo de hoje você vai aprender como replantar uma orquídea que está em uma situação precária como essa. Percebam que a orquídea está bonita, ó, folhas bem verdinhas, brotos verdinhos, porém não está com substrato e está sem raízes novas por causa que ela não tem substrato. E você vai aprender como plantar ela na pedra brita de construção. A pedra brita de construção é um excelente substrato para você enraizar as suas orquídeas de forma natural. Então fique até o final do vídeo, por gentileza. Antes, deixe o seu like e sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, aqui é tudo muito simples e rápido e prático. Ó, primeiro passo que você vai observar, a sua orquídea está com as folhas verdinhas, tá? Ó, bem verdinhas, sem nada de mancha, sem fungo, sem bactéria. A planta está sadia. Então o que acontece? Só está faltando substrato. Ela é uma orquídea que está apenas com folhas, ó. Podem reparar, deixa eu vir aqui na claridade, ó. Tem folhas aqui de cupuaçu, que ela está embaixo do pé de cupuaçu. E o que você deve fazer aqui? Você vem aqui na sua orquídea, deixa eu puxar aqui. Você vem aqui, ó, e retira essas folhas, tá? Ó, vamos retirar essas folhas, pode jogar fora. E lá embaixo tem um pouco de chips de coco, tá? Que era o substrato que eu tinha colocado antes. Então ali no fundo tem chips de coco e folhas secas trituradas. É o único nutriente e substrato que essa planta tem. Então, assim que você tiver uma orquídea na sua casa, dessa forma, você observa as folhas, tá? Ó, estão todas verdinhas, brotos bonitos. Então, você não precisa retirar essa orquídea do vaso. Entenderam, né? Está com as folhas bonitas, sem mancha, sem fungo, sem bactéria, nada, e só está faltando substrato, você vai fazer esse procedimento aqui. Colocou a sua orquídea aqui. Vou pegar a pedra brita. Antônio, por que você vai usar a pedra brita e não o substrato que você sempre usa? A pedra brita, pessoal, ela contém uma fonte de cálcio para a planta, tá? Eu não sei como ela retira, mas a natureza é obra de Deus, né? Então só ele sabe explicar. Se você plantar as suas orquídeas na pedra, você pode ter certeza que ela vai ter um ótimo resultado. Ó, nós só vamos colocar aqui, tá? Ao redor do vaso. Completar com a pedra, tá? Sem falar que a pedra vai dar firmeza, não vai deixar com que junte umidade. Essas são as vantagens da pedra brita e ela também vai enraizar a sua orquídea de uma forma natural. Ó, pode colocar dessa forma. Pronto. Aqui eu já coloquei dessa forma, só falta colocar daquele lado ali. Como eu só estou com uma mão, eu vou completar desse lado e já volto para vocês verem como que vai ficar. Esse é o resultado final. Olha só como que muda até a aparência do vaso que estava a nossa planta. Fica mais bonito, tá? E não para por aqui, tá? Agora que você colocou a sua pedra brita, colocou o substrato, você vai fazer esse processo aqui. Esse daqui é o musgo, tá? Muitas pessoas conhecem ele como esfagno. É o mesmo, pessoal, musgo e esfagno. Você vai pegar ele e vai colocar aqui, ó, em cima do substrato da sua orquídea. Sempre que você fizer um replante de orquídeas com a pedra brita, você tem que fazer esse procedimento aqui. O porquê, Antônio? A pedra brita não segura umidade, igual eu falei, na hora que você estava fazendo o replante, tá? Então, o que você deve fazer? Colocar o esfagno para ele segurar a umidade para sua orquídea. Assim, ela vai conseguir tirar o nutriente e a água dela para poder se hidratar quando estiver seca e você fizer a rega. Então você deve fazer esse procedimento aqui, ó, com o musgo, com o esfagno. Você encontra ele em viveiros,
e também em floriculturas da sua cidade. Caso você não ache, é só você entrar na internet, que hoje em dia na internet você acha de tudo. Pronto, coloquei, olha como que fica, muito mais bonito, até a aparência da planta. Aqui agora é só você colocar o adubo. O adubo que eu vou indicar para você é essa mistura que nós vamos fazer agora. O nosso replante já está pronto. Aqui é só você escolher um lugar para colocar a sua orquídea e admirar os resultados que virão com a nossa aplicação que vai ser feita agora. Mas antes de começar, eu gostaria que você deixasse o seu like, por favor. O like ajuda muito o nosso canal a crescer cada dia mais. Assim eu posso continuar fazendo vídeos para vocês sobre o cultivo de orquídeas. Pessoal, esse daqui é os 2 ingredientes que nós vamos precisar. O primeiro é a canela moída. Todo mundo sabe que a canela tem o poder de fungicida, bactericida, também estimula flores nas orquídeas e plantas porque contém vitamina C. E o que estimula flores em plantas são a vitamina C, tá? Então, 100% natural, escrito aqui, vocês podem confiar e usar nas suas orquídeas de uma forma segura, igual vai ser mostrado no vídeo de hoje. Você vai precisar da sua canela moída e esse daqui é a abóbora, pessoal. Exatamente, a abóbora, para quem não sabe, ela contém vitamina B1, B12 e também a vitamina B6. São 3 vitaminas que conseguem enraizar plantas e orquídeas. A vitamina B1, pessoal, é a tiamina. Nós temos vídeos aqui no canal falando sobre ela. E a casca de abóbora contém 3 vitaminas que enraizam plantas e orquídeas. Eu sempre uso aqui nas minhas e também aconselho vocês a usarem. Porém, nós não vamos usar ela inteira. Nós vamos usar apenas a casca. E você vai precisar de 1 litro de água limpa, tá? Então, você vai pegar a sua abóbora, vai retirar, ó, a casca. Aqui eu retirei a casca. Ó, já está aqui a casca toda cortadinha. E assim que você retirar a casca, é só você vir aqui, ó, e colocar dentro dessa água a casca. Antônio, qual a quantidade da casca? Pessoal, eu retiro apenas as fatias, ó, cerca de 3 dedos, tá? 4 dedos de casca, já é o suficiente. Não agride a sua planta, não atrai formiga, não atrai fungo e nem bactéria. Agora, a canela, você vai retirar 1 colher de chá, que é essa colherzinha aqui. Porém, muitas pessoas falam que para fora, aqui eu moro no estado de Rondônia, e muitas pessoas falam que essa colherzinha aqui é a de sopa. Olha o tamanhozinho dela, dá do tamanho de um dedo. Porém, aqui no nosso estado, nós chamamos de colher de chá. Então, fica aí para você, eu não sei como que é no seu estado. Aqui nós falamos colher de chá. Então, é 1 colher de chá de canela em pó cheia que nós vamos colocar dentro daquele 1 litro de água. Já retirei, ó, 1 colherzinha de chá da nossa canela em pó. Você vai vir na água, colocar. Vamos mexer e depois que você mexer essa mistura aqui, você vai levar ao liquidificador e vai triturar essa mistura bem triturada, pessoal. E assim que você triturar, você vai coar ela com um pano para ela ficar o máximo possível fininha, tá? Então tritura no liquidificador e coa com um pano. Aqui ela já está triturada e coada com um pano. Percebam que fica com a coloração bem escura, né? Por causa da casca da abóbora. E bem fininha, ó, coei com um pano. Agora é só você vir aqui na sua orquídea, mas antes eu gostaria de te pedir um favor. Por gentileza, deixa aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Temos muitas pessoas comentando de São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá, Bahia, Salvador, Goiânia, Rondônia e entre outros estados e até mesmo de países como China, Vietnã, Coreia, Portugal, Espanha, Estados Unidos e entre outros. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eu falo do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras, e me chamo Antônio. Vamos lá. Triturou tudo certinho, é só você vir aqui no substrato da sua orquídea, ó. E quando você colocar o esfagno na sua orquídea, perceba que quando você fizer a rega, o esfagno vai deitar e se acomodar em cima das pedras. Então não precisa você mexer, tá? Nele, eu vou te mostrar um exemplo aqui que eu fiz, ó. Essa daqui é uma espécie de oncidium e eu fiz o replante dela em outro substrato, sem ser a pedra brita. Porém, eu coloquei um pouco aqui de esfagno para segurar mais umidade e deu certo. Ó, ela soltou brotação e já está soltando um enraizamento ali. A planta precisa se hidratar, tá, pessoal? Então, fica aí com essa dica do esfagno em cima do substrato, igual acabamos de fazer aqui nessa orquídea que foi mostrada.
Então, o primeiro método de aplicação é o padrão simples, é só você vir aqui ó, no substrato da sua orquídea e fazer a rega. Essa rega você pode fazer de 15 em 15 dias, que vai dar um excelente resultado nas suas orquídeas de flores e também de raízes, igual essas duas que estão sendo mostradas. Agora nós vamos para o nosso segundo método de aplicação, que também é muito simples e muito fácil. Agora no nosso segundo método é só você colocar no seu borrifador, por isso que deve ser coado com um pano para ficar bem fininho e não entupir o seu borrifador. Vai vir aqui ó, na sua orquídea e fazer a aplicação nas folhas, 100% das folhas das suas orquídeas. Ó, vamos aplicar nesses catacetos aqui também. Mesmo com o resultado já de raízes e flores, você ainda pode fazer a aplicação, tá? Ó. Pode fazer dessa forma, de 15 em 15 dias também, não tem problema. Pode fazer as duas aplicações, no substrato e depois aqui, ó, com o seu borrifador, molhando as folhas 100% da sua orquídea, ó. Então, olha como que vai ficar a planta. Foi bem replantada, bem adubada, tá? Com a casca da abóbora e a canela moída, que é rica em vitamina B1 e rica em vitamina C. E também a canela serve como fungicida e bactericida. Você vai estar prevenindo a sua orquídea, fazendo ela soltar flores e raízes. Então é um vídeo e uma dica que merece o seu like, por favor, e também merece a sua inscrição aqui no nosso canal. É só você clicar em inscrever-se, que está aparecendo em algum canto aqui embaixo dessa tela. É de graça e você não paga absolutamente nada. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, a dica para você replantar a sua orquídea na pedra e depois fazer dos dois métodos de aplicação com os ingredientes que foi falado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder assim que eu ver esse comentário que você deixou. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que ficaram até o final do nosso vídeo, que deixaram seu like, que compartilharam, que comentaram. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos da sua família. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.